Olá, pessoal! Estamos de volta e voltamos com um conteúdo que é muito importante para a trajetória escolar de vocês, tá? Eu já aproveito para salientar que esse conteúdo que nós estamos iniciando hoje, ele vai direcionar muitos outros assuntos que vocês verão no ano que vem, no 9º ano também e posteriormente, tá? Então, não é só importante para o 7º ano, para esse 2º semestre, quanto é importante para os próximos anos. Então, aproveitem que vamos iniciar agora e prestem muita atenção. Além disso, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem para que vocês não carreguem dúvidas, confusões sobre esse assunto, ok? Então, a sintaxe da língua portuguesa. Assim como a morfologia, que nós vimos, classes de palavras, a sintaxe é uma área de estudo da língua portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa ela é muito extensa. Então, para que seja facilitado o estudo dela, a análise dela, os estudiosos fizeram uma divisão em algumas categorias. Então, considerando diversas características, os estudiosos agruparam o estudo segundo a morfologia, o estudo segundo a sintaxe. E aí, primeira coisa que nós precisamos saber é a diferença entre análise sintática e análise morfológica. Quando nós estudamos análise morfológica, nós vimos classes gramaticais. Nós vimos substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, conjunção, interjeição. É isso que nós estudamos durante a análise morfológica. Então, a análise morfológica, ela analisa a palavra em si, a palavra sozinha. Então, eu não preciso colocar a palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase, para eu classificá-la como substantivo ou como adjetivo. Eu posso, por exemplo, falar para vocês agora que porta é um substantivo. Isso é análise morfológica. Eu classifico porta como substantivo simplesmente por saber que porta é um nome, Eu classifico grande como um adjetivo simplesmente por saber que grande é uma característica. Então, isso é análise morfológica. Eu não preciso colocar a palavra dentro de uma frase para classificá-la como substantivo, como pronome, como numeral. Não preciso. Agora, a análise sintática já faz completamente diferente disso. Eu vou analisar sintaticamente uma palavra ou um conjunto de palavras sempre considerando o contexto em que ela está inserida. Então, para eu classificar sintaticamente a palavra porta, eu preciso colocá-la em uma frase. Porque, dependendo da frase em que ela estiver, essa palavra pode ter uma classificação sintática ou pode ter outra. Então, na análise morfológica, não. Porta é substantivo. Ponto. Na análise sintática, porta pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser predicativo, pode ser várias coisas. Depende de como eu usei essa palavra dentro da frase. Então, de que maneira que ela foi colocada, em que posição ela foi usada. Ok? Então, isso é muito importante. Entendam. Quando eu pedir análise sintática, eu não estou falando de classe gramatical. Eu não estou falando de substantivo, aposto, de substantivo, adjetivo, nada disso.
tá? Isso, as 10 classes gramaticais que nós já vimos, que nós conhecemos, elas fazem parte da análise morfológica da língua portuguesa. Na análise sintática, eu tenho classificação dentro de um contexto, dentro de uma frase. Então, para eu classificar sintaticamente, eu preciso considerar as outras palavras que estão ali junto com ela dentro da frase, tá? Então, é sempre uma análise considerando o contexto, tudo bem? Para ficar bem claro isso para vocês. Ó, exemplo, bonito. Bonito é uma característica, logo, morfologicamente, bonito é adjetivo, né? Porque nós já vimos, toda característica é adjetivo. Isso é análise morfológica, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Perceba que a classificação acima foi possível mesmo estando a palavra sozinha. Então, eu não precisei colocá-la dentro de uma frase, tá? Mesmo desprendida de um contexto, eu consegui classificá-la como adjetivo. Agora, se fosse necessária fazer uma análise sintática da mesma palavra, não seria possível assim, fora de uma frase, fora de um contexto. Então, a análise morfológica é possível, assim. A sintática, não. Para classificar bonito sintaticamente, eu preciso inseri-la num contexto. Então, ó, para analisá-la sintaticamente, precisamos vê-la dentro de uma frase. Aí, olhem aqui. Eu formei 3 frases usando a palavra bonito. Em cada frase, a palavra bonito tem uma classificação sintática diferente. Ó, o rapaz bonito tem muitos amigos. Ah, bonito aí é adjetivo. É, mas isso é análise morfológica. Se eu pedir para você a análise sintática dele, e não se preocupem com isso, porque não é agora que vocês vão ver, tá? Eu só estou exemplificando o que é análise sintática. Bonito aqui, nessa frase, ele é um adjunto adnominal. Aparece junto de um nome para especificá-lo. Então, bonito aqui, sintaticamente, é adjunto adnominal. Ah, professor, ele deixa de ser adjetivo? Não. Ele continua sendo adjetivo, mas entendam que são áreas de estudo diferentes. Então, são classificações diferentes. Bonito, morfologicamente, é adjetivo. Sintaticamente, nessa frase aqui, ele é adjunto adnominal. Deu para entender? Que ser adjetivo não impede que ele seja, aqui na frase, adjunto adnominal, porque são classificações diferentes, tá? Então, nessa frase, morfologicamente, ele é adjetivo. Sintaticamente, que é o que nós estamos vendo, ele é adjunto adnominal. Agora olhem a outra frase. Esse novo modelo de carro é bonito. Bonito aqui já não é mais adjunto adnominal. Mesmo continuando sendo uma característica, porque essa é a análise morfológica de bonito, aqui nessa frase, bonito é predicativo do sujeito. Então, na análise sintática, é esse o nome que nós damos para uma característica, né, do sujeito, predicativo do sujeito. Então, essa é a classificação sintática de bonito nesse segundo exemplo. E no terceiro, prestem atenção, ó. O bonito chegou atrasado novamente. Aí eu coloquei aqui para vocês. O bonito, tudo isso, tá? Junto com o, seria sujeito simples. Só a palavra bonito é o núcleo do sujeito. Então, o bonito é sujeito. Só a palavra bonito é o núcleo desse sujeito, tá? Porque aqui, bonito é como se eu estivesse nomeando a pessoa, assim, tá? Pode ser uma ironia? Pode, mas de qualquer forma eu estou nomeando a pessoa dessa maneira. Então,
Isso é muito importante, galera. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Quando eu pedir para vocês análise sintática, você precisa dizer se essa palavra é um sujeito, se ela é predicado, se ela é objeto, complemento nominal, aposto, vocativo. E aí tem vários que nós vamos ver e vocês vão estudar isso ainda. Algumas classificações sintáticas vocês só vão ver ano que vem, tá? Então, assim, esse é o início da sintaxe. Vocês não vão finalizar a sintaxe agora no 7º ano, tá? É importante vocês saberem disso. Mas o que é importante é vocês entenderem que a análise sintática não é análise morfológica. A análise sintática é o uso, a função daquela palavra dentro dessa frase. É a função da palavra naquele contexto, tá? Isso é análise sintática, ok? Continuando, pessoal. Outro exemplo. Carlos. Carlos é um nome. Então, analisando morfologicamente, eu digo que Carlos é um substantivo, né? Um substantivo próprio. Por quê? Porque ele nomeia de maneira particular. Então, Carlos substantivo. Isso é análise morfológica. Eu não preciso colocar Carlos numa frase para eu saber que ele é um nome, certo? Então, aqui, ó, morfologicamente, Carlos é substantivo. Agora, se eu peço análise sintática, eu não posso falar nada sobre Carlos aqui. Eu preciso olhar para o Carlos dentro da frase, para eu saber qual vai ser a função dele dentro daquela frase. Isso é análise sintática. Então, ó, conheci o Carlos no mercado. Conheci quem? O Carlos aqui está completando o verbo conhecer. Então, é objeto direto. Não se preocupem, tá? Eu só quero que vocês entendam que a análise sintática funciona assim. O que é, de fato, um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um adjunto adnominal, vocês vão ver cuidadosamente mais para frente e no próximo ano também. Então, assim, se atentem agora de início, nesse momento, a saber o que é analisar sintaticamente. Carlos falou tudo o que precisava. Quem falou tudo? Carlos. Carlos aqui é o sujeito. É o termo sobre o qual todo o restante da frase diz alguma coisa. Então, Carlos é o sujeito nessa frase. Nessa terceira frase, ó, eu não gosto mais do Carlos. Eu não gosto de quem. Percebam que aqui, do Carlos, né, completa o verbo gostar. Então, é objeto também. Só que aqui é indireto porque tem preposição, tá? Isso nós vamos ver. Você tem intimidade com o Carlos? Com o Carlos, aqui na quarta frase, ele está completando a palavra intimidade. Afinal, ó, se vocês notarem, a palavra intimidade, ela não tem sentido completo. Se eu digo assim, você tem intimidade? Você vai esperar eu terminar essa frase. Intimidade com o quê? Intimidade com quem? Então, quando eu uso a palavra intimidade, eu preciso de um complemento para ela. E aí, por isso, aqui, Carlos com o Carlos é um complemento nominal. Ou seja, ele completa esse nome intimidade. Então, ó, 4 frases diferentes, 4 classificações sintáticas diferentes para Carlos. E morfologicamente, ele é substantivo. Então, isso é muito importante, tá? E aí eu coloquei aqui embaixo. Logo, note que a análise sintática se dá pela função que tal palavra exerce em relação a outras que também estão na frase. Então, a análise sintática ela já é uma análise que considera o contexto, que considera que precisa de uma frase, de uma oração completa, para que exista análise sintática.
A análise morfológica não, né? Basta eu falar uma palavra para você me dizer que palavra é essa, morfologicamente. Então, se eu digo para vocês, classifiquem ela, você pode dizer que ela é um pronome. Agora, sintaticamente, você não pode dizer nada, porque eu não sei qual é a função que ela vai estar exercendo. Eu só consigo saber se eu coloco ela em uma frase, ok? Espero que isso esteja bastante claro para vocês, tá? Eu aconselho que vocês pesquisem sobre isso, essas diferenças, tá? Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem para que a gente possa conversar na nossa aula ao vivo. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui só para finalizar esse assunto, tá? Análise morfológica, classes de palavras. Então, é quando eu classifico como substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Tudo isso, essas 10 classes, é análise morfológica. Eu não preciso inserir a palavra numa frase para eu saber que ela é um verbo, que ela é um adjetivo. Não preciso, né? Análise sintática. São os termos de uma oração. Logo, se são os termos de uma oração, eu preciso ter uma frase, eu preciso ter uma oração para poder analisar sintaticamente, ok? Então, a análise sintática são termos de uma oração, e aí eu coloquei aqui para vocês, né, o que eu já tinha falado no início. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras que formam uma frase, entre as orações que formam um período e entre as frases que formam um discurso. E aí, nós temos vários termos sintáticos. Como nós temos muitos, nós dividimos esses termos das orações em 3 partes. Nós temos os termos das orações, que nós chamamos de termos essenciais. E aí, termos essenciais só são 2, sujeito e predicado. Por quê? Por quê? São essenciais, porque eles são importantes, eles são necessários dentro de uma oração, tá? Então, existem 2 termos essenciais para uma oração, sujeito e predicado. São os dois que nós vamos começar a ver hoje. Termos integrantes são aqueles que integram a oração, que fazem parte dela sempre que necessário. Então, se precisar, eles aparecem. Se não, só vão ficar os essenciais mesmo, tá? Que é o sujeito e o predicado. Então, quais são os integrantes? Os complementos dos verbos, que nós chamamos de objeto direto ou de objeto indireto. São integrantes também os complementos nominais, o agente da passiva e nós também podemos acrescentar aqui nos integrantes, porque isso tem uma confusãozinha ainda entre os gramáticos, mas podemos acrescentar aqui, e nós vamos estudá-lo aqui, os predicativos, tanto do sujeito quanto do objeto. Predicativo também é um termo integrante. Os termos acessórios. O que seria um acessório, né? Pensem em brinco, cordão, que são acessórios. São coisas que nós podemos ou não colocar. Se nós colocamos, ele ressalta, né? Se eu coloco um cordão bonito, ele pode dar um destaque maior para a área onde ele vai estar. Um destaque maior para a minha blusa, né? Mas eu posso não colocá-lo. O termo acessório dentro de uma oração, ele tem essa função. Ele pode trazer maior clareza para a frase, para a informação que eu estou querendo passar, mas ele não é necessário. Eu posso não usá-lo sem problema nenhum, diferente do integrante, tá? Que quando é pedido, ele precisa aparecer. E o essencial nem se fala. Então, nós dividimos a análise sintática
em 3 partes. Existem os termos essenciais, sujeito e predicado, os integrantes, esses 3 mais predicativo, e os acessórios, ok? O vocativo nós vamos entender por que ele fica aqui solto, tá? Ano que vem. Continuando, pessoal. Só para que fique bem claro isso para vocês, é importante que, como nós estamos falando de termos da oração, né? Estamos falando sobre sintaxe, é importante que vocês entendam o que é uma oração, o que é uma frase, tá? E há uma pequena diferença mais importante entre frase, oração e período. Uma frase é um enunciado, uma construção que tem sentido. Pode ser uma palavra apenas ou podem ter 10 palavras, tá? Se tiver sentido, eu chamo de frase. Por exemplo, bom dia. Bom dia é uma frase. Por quê? É um enunciado, é uma construção e tem sentido, passa uma mensagem. Socorro é uma frase. Por quê? Se você está passando na rua e escuta alguém gritando socorro, mesmo que seja uma palavra só, a pessoa está te passando uma mensagem. Então tem sentido, é frase. Essa casa é muito bela, é frase. Passa um sentido, passa uma informação, então já é frase, tá? Então toda construção terminada em ponto que tem sentido é frase. Tendo verbo ou não tendo verbo, ok? Oração. Oração é um enunciado com verbo. Se tem sentido ou não tem, não é exigência da oração, tá? O que a oração exige é que tenha verbo. Então, se tem verbo, é oração, independente do sentido. Aqui, ó, essa casa é muito bela. É frase, porque tem sentido, mas também é oração, porque tem verbo. Certo? Cheguei em casa, tomei banho. Cheguei, tomei. 2 verbos. É oração também. Só que aqui, entendam, eu tenho uma oração aqui, cheguei em casa. Tenho outra oração aqui, tomei banho. Então, isso daqui é uma frase com 2 orações, certo? Porque, ó, a oração basta ter verbo. Então, se eu tenho 2 verbos em uma frase, quer dizer que ali eu tenho 2 orações. Porque cada verbo corresponde a uma oração. Tudo bem? Aí, só para a título de conhecimento, bom dia é frase, porque tem sentido. Mas é oração? Não, né? Espero que vocês tenham respondido isso. Não, não é oração porque em bom dia não tem nenhum verbo. Certo? Aí, continuando. Sabendo, então, que a frase tem que ter sentido, então não importa se tem verbo ou não, ela precisa ter sentido completo. A oração não precisa ter sentido completo, precisa ter verbo, e cada verbo corresponde a uma oração. Eu tenho também o período. E aí o período ele é uma junção de orações, é um conjunto de orações. E aí esse conjunto pode ser unitário, tendo uma única oração, né? Ou ele pode ser um conjunto com mais elementos, né? E aí eu vou ter 2 ou mais orações. Período simples. Essa casa é muito bela. Eu só tenho um verbo, então eu tenho uma oração, um período simples nessa frase. Cheguei em casa e tomei banho. Eu disse a vocês, eu tenho 2 orações aqui. Se eu tenho 2 orações, o meu período é composto. Então, eu chamo de período simples quando, na frase, eu só tenho um verbo, uma oração. Eu chamo de período composto quando, na frase, eu tenho 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações. Certo?
Aí vamos lá. Já estamos terminando essa aula. Nós só vamos entrar um pouco, né? Porque na próxima nós vamos continuar falando sobre eles. Entrar um pouco nos termos essenciais. Eu disse a vocês que os termos essenciais são aqueles que são necessários numa oração. Então, é termo essencial quando eu tenho... Desculpa, gente. São termos essenciais aqueles que são os elementos básicos de uma oração. São os elementos necessários em uma oração, em uma frase, ok? Então, nós já vimos que os termos essenciais são sujeito e predicado. O que é um sujeito? O sujeito, como eu já disse a vocês, em algum dos exemplos, é um termo da oração que sobre ele recai toda uma declaração feita ali naquela frase. Então, toda a declaração feita pelo predicado da frase recai sobre o sujeito. Entendam que o sujeito não precisa ser uma pessoa, tá? Ele pode ser um objeto, pode ser um imóvel, pode ser um animal, tá? Porém, sempre é sujeito àquele termo que o resto da oração diz algo sobre ele. A velha viúva chorava desesperadamente. Percebam que o verbo está aqui e segurem, guardem essa orientação que eu vou passar a vocês agora. Para você identificar o sujeito de uma frase, você precisa, antes de tudo, encontrar o verbo. Porque nós já sabemos, né? Na oração tem verbo. E nós estamos analisando termos das orações. Então, todas as frases que nós vamos analisar sintaticamente terão verbos, né? Porque a sintaxe aborda termos de orações. E oração tem verbo, ok? Então, o primeiro passo cadê o verbo? Olhando aqui essa frase, nós encontramos o verbo aqui, ó, chorar. E aí, para você encontrar o sujeito, você pergunta ao verbo, ó, chorava. Quem chorava? A velha viúva, não é essa a resposta? Então, ó, a velha viúva vai ser o meu sujeito. Então, sempre, tá? Quer encontrar o sujeito? Pergunta ao verbo da frase. O primeiro passo é sempre encontrar o verbo. E aí você pergunta a ele que você vai encontrar o sujeito. Então, chorava desesperadamente. Quem chorava desesperadamente? A velha viúva. Esse é o sujeito da frase. Tudo bem? Aí vocês podem falar, professor, eu falei a viúva. Ok, porque você resumiu isso aí. O sujeito é a velha viúva. Mas percebam que dentro desse sujeito tem uma palavra que é importante. Viúva. Quem chorava? Viúva. O a e o velha são só palavras que estão aí para caracterizar essa viúva, para falar, para acrescentar algo à viúva. Mas a palavra central desse sujeito é viúva. Então, viúva é o núcleo do sujeito, como eu coloquei aqui embaixo. Ó. Esse termo essencial, o sujeito, sempre possui um núcleo. Então, todo sujeito tem núcleo, tá? Às vezes, o sujeito pode ser uma palavra só. Aqui eu poderia falar, ela chorava desesperadamente, por exemplo, tá? E o ela seria o sujeito. Então, qual seria o núcleo? Ela. Porque se só é uma palavra, só tem um núcleo, obviamente. Mas aqui, ó, eu tenho 3 palavras, mas só uma é extremamente importante. Viúva. Que afinal era quem chorava. Velha caracteriza viúva. A especifica viúva. Tá? Então, essas duas aqui também diz algo ali sobre viúva, acrescenta algo. Tudo bem? Então, o sujeito, ó, é a velha viúva, mas o núcleo é somente viúva.
Você só vai marcar núcleo se estiver sendo pedido. Se não, é para marcar sujeito, é para marcar todo o sujeito, ok? Continuando, alguns exemplos a mais. Vamos lá. Durante a reunião, choraram o rapaz e sua mãe. Vamos lá. Para encontrar esse sujeito, o que eu faço primeiro? Acho o verbo, né? Como nós já falamos. Cadê o verbo dessa frase? Choraram, né? Então, encontrado o verbo, eu pergunto a ele, né? Quem choraram? Resposta: o rapaz e sua mãe. Logo, qual é o sujeito? O rapaz e sua mãe, né? Choraram é o que eles fizeram. Durante a reunião foi quando eles fizeram. Então, tudo isso, durante a reunião e choraram, são informações que dizem respeito ao rapaz e à sua mãe. Então, esse daqui é o sujeito. É sobre ele que recai as outras informações que estão aqui na frase, certo? E aí percebam que se nós fôssemos marcar o núcleo desse sujeito, nós já teríamos dois. Porque duas pessoas choraram aqui, rapaz e mãe. Então, tanto rapaz quanto mãe são núcleos, tá? Próxima. O brinquedo perdido foi encontrado na pracinha. Qual é o verbo aqui? Uma dica. Nós temos uma locução aqui. Foi encontrado. Então, eu pergunto aqui. Quem foi encontrado na pracinha? Quem? O brinquedo perdido. Então, não é uma pessoa mais. Aqui é uma coisa, né? Então, o que foi encontrado na pracinha? O brinquedo perdido. É o sujeito ainda assim. Sujeito, como eu disse, não precisa ser pessoa, tá? Então, o brinquedo perdido é o sujeito dessa frase. É sobre ele que todo o restante diz alguma coisa, né? Então, aqui está o meu sujeito e o núcleo seria brinquedo. Próxima. Os jornais noticiaram o triste ocorrido. Verbo. Encontraram aqui? Noticiaram. Quem noticiaram o triste ocorrido? Os jornais, né? Então, esse é o sujeito. Eles que noticiaram. Então, os jornais, sujeito. Próxima frase. Caíram papéis picados durante a formatura. Primeiro passo, encontrar o verbo. Quem é o verbo aqui? Encontraram? Tá aqui o verbo, no início da frase. Caíram. Quem caíram? Papéis picados, né? Papéis picados caíram durante a formatura. É isso. Então, aqui, papéis picados é o sujeito. Isso que caiu durante a formatura. Então, percebam, é o sujeito e todo o restante da frase, que é o predicado, diz algo sobre esse sujeito. Por isso que, encontrando o verbo, eu consigo identificar facilmente o meu sujeito. O verbo, ele nunca é sujeito. O verbo sempre faz parte do predicado. Sempre. Sempre. Então, se vocês encontraram o verbo, vocês vão perguntar a ele, vão achar o sujeito. O verbo faz parte desse sujeito? Nunca! O verbo sempre faz parte do predicado, ok? E aí, se vocês notarem aqui, uma coisa importante. O sujeito, dentro da ordem normal da oração, o sujeito, ele aparece no início da frase, tá? Na ordem tradicional de uma oração, eu tenho sujeito primeiro, depois verbo, depois os complementos necessários, tá? É o que acontece aqui nesse segundo exemplo, no terceiro também. Lá no anterior, deixa eu voltar aqui.
Ai, caramba. Esqueci que ia acontecer isso. Nesse aqui, ó, a velha viúva também acontece o mesmo. A frase começou com o sujeito, depois vem o verbo, depois os complementos necessários, né? Aí, essa é a ordem normal. Mas sempre acontece assim? Não, né? Então, eu coloquei aqui esse primeiro exemplo, esse último, para vocês notarem que, embora seja comum o sujeito aparecer no início da frase, no início da oração, isso não é regra. Então, não vão pela ideia de que o início da frase é o sujeito. Não é sempre assim. Então, prestem atenção. Encontrem o verbo e perguntem ao verbo para conseguir encontrar o sujeito. Não vão por, é no início da frase, porque vocês vão errar várias vezes. Ok? E o predicado? Vamos lá. Se o sujeito é o termo sobre o qual o predicado diz alguma coisa, depois que eu encontro o sujeito, normalmente o restante da frase é predicado. E aí eu digo normalmente porque o vocativo, lembra que ele estava ali sozinho naquele slide que eu mostro a vocês. Deixa eu mostrar aqui de novo. Nesse slide aqui, ó. Nesse slide, ó, o vocativo está aqui sozinho, lembra? Por que que isso acontece? Porque o vocativo, ele não faz parte nem do sujeito nem do predicado da frase, tá? Então, ele não faz parte de nenhum dos termos essenciais. Ele é um termo meio que, digamos, solto dentro da oração, tá? Então, se não tiver vocativo na frase, que não é sempre que acontece, tá? Normalmente não tem vocativo na frase, melhor dizendo. Depois que eu encontro o sujeito, o restante da frase é predicado. E aí, como eu falei agora há pouco para vocês, o verbo, que é quem vai mostrar para você o sujeito da oração, o verbo sempre faz parte do predicado. Guardem isso, tá? Porque muitas vezes tem pessoas que marcam o verbo como sujeito, por exemplo. Isso é um erro, assim, inadmissível. Porque isso nunca pode acontecer. Então, se é regra, não tem como errar, né? Então, o verbo, ele sempre faz parte do predicado da frase. Sempre, ok? E ele vai me mostrar quem é o sujeito. Aí, vamos lá. A velha viúva chorava desesperadamente. Nós vimos essa frase e vimos que o sujeito era a velha viúva. Logo, qual que vai ser o predicado? Chorava desesperadamente, né? Vai ser o predicado. Nessa próxima, caíram papéis picados durante a formatura. Se papéis picados eu deixei passar ali. Se papéis picados é o sujeito, qual que é o predicado? Caíram durante a formatura, né? É isso, o predicado. O sujeito apareceu aqui no meio, então o predicado ficou dividido. Professora, são dois predicados? Não, tá? Se eu só tenho aqui uma oração, né, um verbo só, eu só tenho um predicado, ok? Só é possível ter dois predicados se eu tiver período composto, se eu tiver duas ou mais orações. Se eu só tenho uma, eu só tenho um predicado, tá? Ele aqui, o que acontece é que ele está dividido, mas é um único predicado. Só aconteceu a divisão porque o sujeito veio no meio dele. Próximo. Durante a reunião, choraram o rapaz e sua mãe. Nós vimos que o sujeito era o rapaz e sua mãe.
Se esse é o sujeito, qual é o predicado? Todo o restante da frase. Durante a reunião, choraram só. Então, esse é o predicado, ok? Então, ó, achei o verbo. Pergunto, quem chorava? A resposta é o sujeito. A velha viúva, sujeito. E quem é o predicado? O verbo e o restante, né? Que não vai fazer parte do sujeito. Tudo bem? Pessoal, dúvidas que vocês tiverem, anotem, tá? Para que a gente possa falar sobre na nossa próxima aula. Façam os exercícios com todo cuidado e atenção. Na próxima aula, nós vamos falar sobre classificação dos sujeitos. Então, é importante entender o que é um sujeito para depois conseguir classificar esse sujeito, tá bom? Façam o exercício e até breve. Tchau, tchau.